Sexta-feira, 13 de outubro de 1972. Um avião Fairchild fretado, levando um time de rugby jovem e barulhento do Uruguai para o Chile, desaparece dos radares sobre a Cordilheira dos Andes. As autoridades procuraram por 8 dias. Eles varreram a neve branca procurando por destroços brancos. Impossível de ver. No Dishimodeia, as buscas foram canceladas. O mundo assumiu que todos estavam mortos. A lógica dizia que eles deveriam estar mortos. O avião bateu a 4.000 metros de altura. A fuselagem se partiu. Passageiros foram sugados para fora. Dos 45 a bordo, muitos morreram no impacto ou na primeira noite congelante. Mas 72 dias depois, o mundo recebeu um choque. 16 deles estavam vivos. Eles não tinham roupas de frio, não tinham comida, não tinham rádio e estavam feridos no lugar mais hostil do planeta. Como eles sobreviveram por mais de 2 meses onde a vida humana deveria durar horas? A resposta não é um milagre. É uma sequência de decisões terríveis, engenhosas e desesperadas. Hoje vamos listar as 5 coisas insanas que eles fizeram para enganar a morte. E a número 1. Desafia as leis da física e da medicina. Vamos começar com um problema imediato. Número 5. A engenharia da água. Você pode sobreviver semanas sem comida, mas apenas dias sem água. E eles estavam cercados por água, mas ela estava congelada. Comer neve diretamente queima a boca, baixa a temperatura corporal e acelera a morte por hipotermia. Eles precisavam de água líquida, mas não tinham fogo nem combustível. A solução veio do lixo. Eles encontraram chapas de alumínio dos encostos das poltronas do avião. Eles dobraram o metal para formar calhas e as colocaram sob o sol fraco do dia. Eles jogavam neve sobre o metal. O sol esquentava o alumínio, derretia a neve gota a gota e a água escorria para garrafas de vinho vazias. Era um processo lento e torturante. Cada gole era uma vitória da engenharia contra a natureza. Mas a sede era apenas o começo. A noite trazia o verdadeiro assassino. Número 4. A muralha humana. A temperatura à noite caía para 30, às vezes 40 graus abaixo de zero. O avião era um tubo de metal rasgado, aberto para o vento. Na primeira noite, vários sobreviventes morreram simplesmente porque seus corações pararam de bater pelo frio. Para sobreviver, eles precisaram transformar a fuselagem em um forte. Eles usaram as malas, os restos dos assentos e até a neve para fechar o buraco gigante na traseira do avião. Mas o isolamento não era suficiente. A solução foi o calor humano, literalmente. Eles dormiam amontoados em um espaço minúsculo. Era uma massa de corpos entrelaçados. Se alguém precisasse mover ou sair para urinar, todos tinham que acordar e se reorganizar. Eles batiam nos corpos uns dos outros para manter a circulação. Eles massageavam as mãos congeladas dos amigos. Dormir sozinho significava morrer. A sobrevivência tornou-se um ato coletivo de intimidade forçada. Mas enquanto lutavam contra o frio e a sede, o corpo humano começou a falhar por outro motivo. A fome, e isso nos leva à decisão mais difícil da história da sobrevivência moderna. Se você está gostando desta análise sobre os limites da resistência humana, deixe seu like e se inscreva. Isso nos ajuda a contar as histórias que o mundo jamais deve esquecer. Número 3. O pacto de sangue. No alto da montanha não há vegetação. Não há animais. Não há nada. Eles tentaram comer o couro das malas. Tentaram comer a espuma dos assentos. Mas isso só causava dores terríveis. Após 10 de Ash, a realidade se impôs. Eles estavam morrendo de inanição. Havia proteínas ao redor deles, mas estavam preservadas no gelo, nos corpos de seus amigos e familiares mortos. A decisão não foi tomada de ânimo leve. Foi um debate agonizante, moral e religioso. Eles fizeram um pacto solene. Se algum deles morresse, os outros tinham permissão para usar seu corpo para sobreviver. Foi um ato de comunhão extrema. Eles quebraram o tabu final da humanidade não por selvageria, mas para honrar a vida que restava. Essa comida terrível lhes deu a força para continuar, mas a montanha ainda não tinha terminado com eles. Justo quando eles achavam que tinham estabilizado a situação, a natureza atacou. Número 2. Sobrevivendo ao enterro. Enquanto dormiam, uma avalanche desceu a montanha e atingiu a fuselagem. Toneladas de neve invadiram o abrigo improvisado. Eles foram enterrados vivos dentro do avião. 8 pessoas morreram sufocadas instantaneamente. Os sobreviventes ficaram presos em um caixão de metal e neve por 3 dias. O ar estava acabando. Com uma barra de ferro, eles conseguiram fazer um furo no teto da fuselagem para respirar. Eles tiveram que conviver com os corpos dos amigos requemortos ao lado deles. No escuro, sob a neve, foi o teste psicológico final. A montanha estava dizendo desistam, mas eles recusaram. Quando finalmente conseguiram cavar um túnel para fora, eles perceberam algo. Ninguém viria resgatá-los. Eles teriam que se salvar sozinhos. O que nos leva ao ato final, o mais impossível de todos. Número 1. A caminhada impossível.
Muitos acham que a sobrevivência foi o canibalismo. Não foi. A sobrevivência foi a caminhada. Nando Parrado e Roberto Canessa decidiram sair. Eles não tinham equipamento de alpinismo, não tinham bússola, não tinham roupas térmicas. Eles olharam para o oeste, onde viam um pico gigante, e decidiram escalá-lo. Eles vestiram 3 calças jeans, suéteres de lã e nos pés sapatos de rugby. Sapatos com travas de plástico totalmente inúteis no gelo. Eles escalaram uma parede de gelo quase vertical. Levaram 3 dias para chegar ao topo, a 4.600 metros de altura. O ar era rarefeito, o frio era mortal. Quando chegaram ao topo esperando ver os vales verdes do Chile, eles viram o pesadelo. Não havia vales. Havia apenas mais montanhas. Picos de neve branca até onde a vista alcançava. Qualquer pessoa teria desistido ali. A morte parecia certa. Mas Parrado olhou para Canessa e disse: "Nós vamos andar até morrermos. Pelo menos morreremos tentando." Eles desceram a montanha e caminharam por mais 7 dias. 10 dias totais de marcha na neve, sem equipamento, dormindo ao relento, cobrindo quase 60 quilômetros. Eles desafiaram a medicina esportiva, a fisiologia e a lógica. Eles atravessaram os Andes a pé, com sapatos de rugby, até encontrarem um rio, depois grama e finalmente um camponês a cavalo. A mensagem que eles jogaram numa pedra para o camponês dizia: "Venho de um avião que caiu nas montanhas. Sou uruguaio." Quando os helicópteros de resgate chegaram, os pilotos não podiam acreditar que alguém havia descido por aquele caminho. Era uma rota que alpinistas profissionais hesitariam em fazer. A tragédia dos Andes não é uma história sobre morte ou tabu. É uma história sobre o desejo incontrolável da vida de continuar existindo. Eles fizeram o impensável, o terrível e o impossível. E eles voltaram para casa. Se essa história de resiliência te impactou, apoie nosso canal deixando seu like e se inscrevendo. E eu quero saber a sua opinião. Se você estivesse lá no topo daquela montanha, vendo apenas neve infinita, você teria continuado a andar ou teria se sentado para esperar o fim? Deixe sua resposta nos comentários.